Olá, nesse vídeo eu vou fazer a análise do artigo A Principal Component Analysis of the US News and World Report, Tier Rankings of Colleges and Universities, com foco na análise multivariada que existe nesse artigo. Esse artigo foi publicado na revista Economics of Education Review. Aqui tem as informações dele, o DOI também, para encontrar esse artigo. Primeiramente, o que esse artigo vai estar estudando? Ele vai estar estudando o ranking de universidades americanas feito por essa revista chamada US News and World Report. Essa revista ela faz um ranking de universidades anual com base em alguns critérios que ela estabelece e avalia essas universidades. Ela tem essa revista tem essa lista de critérios. Essa lista de critérios é divulgada e cada critério desses também possui um peso. Ou basicamente qual a importância desse critério para a pontuação final do ranking que essa revista vai fazer. Por que isso é relevante ali e foi foco do estudo desse artigo? Esse ranking ele não é só utilizado pelos alunos para escolher uma universidade, um lugar que vai estudar no futuro, como também é usado pelos investidores e é importante para as universidades também, para que elas tenham uma pontuação boa, uma posição boa nesse ranking, para elas atraírem mais investimentos, atraírem mais alunos de melhor desempenho, para poder ter programas ali dentro dessa universidade melhor e continuar pontuando bem nesse ranking e recebendo mais investimentos e se tornando uma universidade de maior prestígio. Qual que é o ponto principal desse estudo? Aqui são as métricas que essa revista divulga, que basicamente aqui tem todos os pontos que são avaliados para a composição desse ranking e os seus pesos de importância. Basicamente, quanto maior essa porcentagem ali, maior o peso, mais importante esse quesito vai ser na avaliação e na composição do ranking. Aqui a gente pode ver que a reputação acadêmica avaliada ali é o ponto mais importante, com 25% do total. Também tem outros pontos muito importantes, como por exemplo a porcentagem de alunos graduados dos que entram, que tem 16% de importância. Também o gasto que a universidade faz por estudante tem 10% de importância. Então esses são alguns dos pontos mais importantes ali que a universidade avalia. Esse estudo vai tentar ver se é realmente isso que acontece, se o ranking da universidade é coerente com os pesos que está mostrado aqui. Será que realmente a reputação acadêmica conta 25% do total do ranking? Ou será que a pontuação, na verdade, das universidades ela não segue exatamente esse peso? E que esse peso aqui pode levar as universidades ou as pessoas que estão criando as políticas a decisões enviesadas que não refletem a realidade do ranking. Bom, aqui, para isso, ela vai fazer uma análise chamada Principal Component Analysis, ou análise de componentes principais, e aqui foi o resultado dessa análise. Mas, primeiramente, acho que é difícil de entender o que está acontecendo aqui, então o foco desse vídeo vai ser tentar explicar o que está acontecendo aqui nessa tabela, como a gente pode interpretar esse resultado que foi tido ali nesse estudo. A gente pode ver que componentes principais, componente principal 1, 2, 3, 4, 5, Agent Value, Proportion, Explained, todos esses valores aqui. A outra tabela aqui, a tabela 6, variáveis. Essas variáveis são basicamente esses quesitos que a gente viu anteriormente. Porcentagem de alunos graduados, por exemplo, quanto que os alunos doam para a universidade depois de graduados, enfim. E o que são esses valores principal 1, principal 2, o que significa isso? Basicamente é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Primeiramente, o que é esse Principal Component Analysis? Essa análise de componente principal. Ela serve, imagina que você quer analisar a relação entre duas variáveis. Bom, é muito simples, a gente consegue até mesmo visualizar isso em um gráfico 2D. A gente consegue ver a relação que a variável x tem com a variável y de uma forma muito simples. Consegue fazer cálculos com isso e
e não temos muita dificuldade. Com 3 variáveis é possível a gente visualizar isso também. A gente consegue ter uma boa intuição. Mas imagina que a gente começa a ter muito mais que 3 variáveis. A gente não consegue nem mesmo, como a gente vive no mundo 3D, a gente não consegue nem mesmo fazer um gráfico com mais de 3 variáveis. Então a gente precisa de métodos computacionais que possam fazer esse cálculo e possam gerar um resultado para a gente interpretar, sem precisar fazer um gráfico que a gente vai gerar uma intuição a partir disso. E é para isso que o Principal Component Analysis funciona. Como você pode ver aqui, o que o Principal Component Analysis faz? Primeiramente, imagina que você tem um gráfico como esse aqui. Nesse gráfico, você tem o eixo X, o eixo Y e também alguns pontos que foram colocados no gráfico. Esse ponto aqui tem um valor X e um valor Y. A primeira coisa que esse algoritmo faz é traçar uma linha como se fosse... nesse caso aqui a gente está fazendo um exemplo mais simples 2D e a gente vai também deixar de lado os detalhes matemáticos. Mas vamos ver a intuição de como funciona esse algoritmo, esse modelo. Bom, primeiro ele faz essa linha. Essa linha aqui é como se fosse uma regressão. Ela é a linha que deixa a menor distância entre os pontos aqui e passa pela origem. Ou seja, essa é a linha basicamente como se fosse uma regressão linear aqui em 2 dimensões, ou pode ser em 3, 4, 5, quantas dimensões quiser. Após isso, é calculado os loading scores. O que são os loading scores? Basicamente, qual que é o peso que cada variável, que é representada por um eixo, tem nessa avaliação. Nesse caso, você percebe que o ângulo, você percebe que a variável em x precisa se move muito mais do que a variável em y nesses pontos. Isso significa que a variável em x ela tem o dobro, nesse caso, nesse exemplo fictício aqui, ela tem o dobro de peso do que a variável em y. Isso qualquer que seja essas variáveis, nesse exemplo fictício. Dentro desse componente principal aqui. Essa primeira linha que é traçada, ela é chamada de componente principal 1. E esse 4 e esse 2 aqui significam os pesos que a variável x tem em relação ao componente principal 1 e os pesos em que a variável y tem em relação ao componente principal 1. Aqui a gente pode ver, lembra daquela tabela que a gente viu antes? É isso que significa. Significa que o acceptance rating, o ratio, tem um peso de menos 0.335 no componente principal 1. Essa segunda variável tem 0.350 de peso. E essa terceira tem 0.307, ou seja, essa segunda variável aqui é que tem o peso maior. Ela conta 0.350 nesse primeiro componente principal ali. Ela é a variável de maior importância nesse componente principal. Mas o que significa menor esses componentes principais? Vamos ver agora. Como a gente viu antes, tem mais de um componente principal. Como são feitos os outros componentes principais? Os outros componentes principais são feitos a partir desse primeiro. Você tem que traçar uma outra reta que é perpendicular a essa primeira e passa pelo eixo 0. Essa reta aqui, esse segundo componente principal, ele também tem o objetivo de ter a menor distância em relação a esses outros pontos aqui. Porém, ele tem que seguir essas duas regras ali, de estar perpendicular ao componente principal 1 e também passar pelo eixo 0. A partir disso, a gente já tem os dois componentes principais, componente principal 1 e componente principal 2. A partir disso, a gente vai, para visualizar melhor, a gente vai virar esse plano aqui, em que o componente principal 2 vira o eixo Y e o componente principal 1 vira o eixo X. Nesse caso, os pontos se movimentam junto. Aqui a gente pode visualizar melhor como ficou os dois componentes principais. Agora, a gente vai fazer, para tentar
para calcular qual a importância de cada componente principal, a gente vai fazer a análise de variância dos dois componentes. Nesse caso, a gente pode ver que esses pontos variam muito mais em x, você percebe que eles têm uma variância maior em x do que no eixo y, ou seja, eles têm uma variância maior no componente principal 1 do que no componente principal 2. Como tem uma maior variância no componente principal 1, significa que o componente principal 1 ele explica mais sobre a predição aí do nosso modelo principal do ranking do que o componente principal 2. Aí essa proporção vai ser explicada aqui. Então, se a variância, por exemplo, a variância do componente principal 1, aqui nesse caso foi 6.810, não é exatamente a variância, mas é o cálculo que é relacionado a isso. Já do 2 foi 1.924. Do componente principal 3, como tem mais dimensões, né? Nesse exemplo só tem 2, mas naquele outro exemplo tem várias dimensões. O componente principal 3 foi só 0.603 e o 4, 0.425, ou seja, o componente principal 1 ele explica muito mais do nosso ranking do que o componente principal 2, 3 e 4. Aqui a proporção explicada, e a cumulativa total significa, se a gente juntar o componente principal 1, 2, 3 e 4, nesse caso, por exemplo, a gente vai ter 0.888 de explicação do nosso modelo. Então, se a gente juntar só esses 4 componentes aqui, a gente já tem 90% da explicação do nosso modelo do ranking ali, não precisando fazer uma análise com tantas variáveis como tinha antes. Bom, agora voltando para a tabelinha que a gente tinha antes, você pode ver que a gente tem os componentes principais, a nossa variância aqui, né, a nossa medida de variância, e a nossa tabela de pesos. A gente pode ver que o componente principal 1 ele já explica 61% do total do nosso modelo. E que, por exemplo, essa variável ALUM, ela tem um peso 0.307 desse componente principal 1. Ou seja, ela é muito importante para esse componente principal 1 que já explica 61% do nosso ranking. Aí essa mesma variável tem um peso de menos 0.058 do componente principal 2, ou seja, ela tem uma correlação negativa ali com o ranking. Nesse componente aqui, ela vai ter um peso negativo, mas é um peso bem menor do que o peso positivo que ela tem no componente principal 1. Nesse caso do estudo, eles resolveram levar em consideração os 4 primeiros componentes principais, e essas variáveis, e com isso eles conseguiram encontrar as variáveis que têm o maior peso nessa classificação. Essas variáveis que têm o maior peso na classificação, eles conseguem calcular qual que é o peso final delas na classificação geral do ranking. E com isso eles conseguiram o resultado de que a gente pode agora comparar com o resultado que é oferecido, com o cálculo que é oferecido pela revista. Por exemplo, a revista diz que a reputação acadêmica é 25% da nota final do ranking. Porém, no cálculo deles, do Principal Component Analysis, a reputação acadêmica é só 11% da nota final, tem um peso só de 11% na nota final. A porcentagem ali de graduação dos estudantes, quantos estudantes se graduam em relação aos quantos entram na faculdade, pelo ranking da revista, conta 16%. Porém, na análise que eles fizeram no artigo, conta só 11,3%. E você pode ver isso para diversos outros campos. Por exemplo, no resultado desse artigo, o ponto mais importante para a universidade, para o ranking, para a universidade estar bem ranqueada nesse ranking, é a média de SAT e do ACT scores dos estudantes.
a nota dos estudantes nesses 2 testes, que não é a mesma ponto mais importante da revista. Então, acho que é isso. Isso foi o artigo tirou de conclusão, e a gente conseguiu ver entender melhor, eu acredito, sobre o algoritmo de principal componente análise de componente principal, e como isso pode ajudar a gente nessas análises multivariadas, né, que a gente não consegue simplesmente fazer um gráfico ou uma regressão simples. Então, acho que é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo, e é isso.